Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom, irmãos, estarmos juntos para aprendermos mais da palavra de Deus, nessas lições maravilhosas. Tivemos já a primeira aula, hoje a nossa segunda aula desta revista, O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Iremos tratar hoje especificamente do livro de Ruth e vai ser uma bênção. Está aqui comigo o pastor Suetônio. Pastor Suetônio, por favor, cumprimenta os irmãos. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nesta aula maravilhosa. Presbítero Wellington. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez presente. Estamos aí para gravar essa aula. Que Deus possa nos usar e nos abençoar para que nós possamos estar aprendendo o que Ele tem para falar para nós. Muito bem, nós estamos aqui da Marcas do Evangelho, Assembleia de Deus, e eu quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Caso você ainda não é inscrito, é bom que você vai receber as nossas notificações, o nosso material. Se você já é inscrito, lembre-se de deixar o seu like, é bom também para poder ajudar na divulgação, e vamos fazer isso para a glória do Senhor. Muito bem, então antes de nós começarmos a nossa lição, eu quero aqui pedir o presbítero Wellington para fazer a oração inicial. Então vamos orar. Deus, adoramos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Esteja conosco, Senhor, na abertura de mais essa lição, que o Senhor possa abrir os nossos corações e a nossa mente para entendermos e compreendermos o que a Tua palavra quer falar para nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? O meu nome é Denise, eu sou a Denise do Gleison. E eu sou o Gleison da Denise. E nós estamos aqui para ler a leitura bíblica em classe. E para começar, vamos ler aqui o texto áureo de hoje. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o 5, e diz bem assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus! Tchau, tchau! Vamos começar então na introdução aqui da nossa lição, e eu já quero demonstrar aqui, falando que os personagens que nós vamos estudar nessa revista tiveram a graça de viver livre dos traumas dos seus conflitos mentais, conflitos verbais, conflitos físicos, ou seja, eles produziram algo extraordinário mesmo em tantas dificuldades. Outra coisa que eu quero também falar aqui, que Noemi e Ruth inspiram as mulheres do nosso tempo, que não dão palco para a luta em glória do feminismo, essa luta que impõe comportamentos que só servem para desgastar e deformar a figura da mulher, roubando dela a verdadeira beleza. A beleza moral, a beleza física, aquela alegria da vida, do casamento, da maternidade, o prazer de servir a Deus. Eu gostaria de externar isso nessa introdução. Uma outra coisa, que o livro de Ruth está entre Juízes, o livro de Juízes e 1 Samuel, levando em consideração que o crítico quadro espiritual de Israel nesse tempo, tempo dos Juízes, era um problema seríssimo, considerado, na verdade, um deserto da parte de Deus, porque
Nós vamos ver que nos livros de Juízes, aquela frase tão famosa, eles faziam do que bem entendiam, do jeito que, né, dava na cabeça. Isso é terrível. E também que esse livro que nós vamos tratar hoje, o livro de Ruth, apresenta uma história curta, porém de grande riqueza espiritual, pela conduta exemplar, pela fé de perseverança dos seus principais personagens, principalmente pelo desfecho dessa obra que revela o grande propósito de Deus em toda essa história. A preservação da linhagem piedosa de Abraão, de onde viria Jesus, o nosso Senhor, filho de Davi, o Salvador do mundo. Sim. E, pastor e nossos alunos amados, esse livro que nós vamos estudar hoje, riquíssimo, de Ruth, na verdade, é um bálsamo, vem como um bálsamo, como um alívio, após a leitura de Juízes, né? Como você falou aí, o livro de Juízes nós vamos ler, na verdade, um caos, uma desobediência total, Israel sendo derrotado por vários inimigos, por desobedecerem à lei de Deus. Assim, triste a história de Juízes, triste. E interessante que esses fatos sobre Noemi, a sua família e Ruth, aconteceu em meio a esse caos. Em meio a esse caos foi que aconteceu essa história tão linda que vem pra gente como um bálsamo, vem pra gente como um oásis. Ou seja, Deus sempre preservou os seus remanescentes, né? E é interessante também destacar, todos vocês, a importância literal dessa beleza que traz esse texto desse livro. É importante dizer também que seria hoje, se fosse produzido por um grande produtor, poderia ser uma bela obra de arte, porque ali você tem o contexto de uma amizade entre sogra e nora, você tem a importância também literária ali do amor, a preservação do amor, e o melhor de tudo, você tem ali também a ponto central ali, a redenção. Glória a Deus. Logo ali, no livro de Ruth, já estava apontando para a redenção que viria até nós. Muito bem, então nós vamos aqui, né, na primeira parte da nossa lição, a organização do livro, e quero destacar que ao longo dos tempos, irmãos, houve muita variação na composição, na ordem dos livros do Antigo Testamento, até chegar à organização que temos hoje. Isso é interessante. Ruth sendo um livro distinto, vindo, né, aí, como eu já disse, logo após o livro de Juízes. Embora, irmãos, a formação do conjunto literário e a ordem dos livros tenha sofrido variação, é muito importante dizer que, contudo, que os livros do Antigo Testamento, né, como um conteúdo canônico, jamais estiveram em disputa na antiga comunidade de Israel. Sim, sempre Israel se valeu dessa história, né, de Ruth, sempre foi usado, reconhecido, essa história tão linda. Apesar do livro estar após o livro de Juízes, mas as narrativas, os fatos históricos que aconteceram aí, foi exatamente no período, né, dos Juízes, foi durante esse período. Então, dito isso, irmãos, nós vamos falar um pouco aqui sobre a Bíblia hebraica, presbítero Wellington. Bom, então aqui nós vemos na lição que esse livro ele sempre foi tratado como um livro pertinente aí, né? Tanto na Bíblia hebraica como na nossa Bíblia, uma história bem aceita aí como foco central, né, de salvação, Então a gente nunca teve nada que debatesse o porquê que ele está na Bíblia ou que ele não poderia estar. A Bíblia hebraica, né, que é chamada de Taná, né, ela é composta de apenas 39 livros, isso é interessante, né, o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento da Bíblia cristã, né? Uhum. E aí ela tem a função de narrar fatos ocorridos durante, né, esse livro especificamente, né, Sim. de Ruth, né, de narrar fatos E sobre a colheita. E o livro apresenta, pastor, ele é fiel às tradições, Sim. né? As tradições judaicas, é fiel às leis, é fiel quando aparece por várias vezes aí o nome do Senhor Deus de Israel. Então, por isso é um livro, sempre foi um livro muito respeitado
dentro da tradição judaica. Muito bem. E dentro da nossa Bíblia cristã? Dentro da nossa Bíblia cristã, enquanto que na Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, né? A Bíblia hebraica, o Pentateuco, Profetas e os Escritos. No Antigo Testamento, a Bíblia cristã ela é composta já de 4 composições. Então, a Bíblia em hebraico tem 3 e nós, no Antigo Testamento, 4, que é o Pentateuco, ok? Nós temos os livros poéticos, nós temos os livros históricos e nós temos os livros proféticos, né? Que está ali incluído profetas maiores e profetas menores. Exatamente. E Esther está inserido na composição dos livros históricos. Históricos, perfeito. É isso aí. Esther e Ruth. Oh, perdão, Ruth. Esther também, mas Ruth. Exatamente. Então, e aí, como a gente disse, Ruth está, né, categorizada aqui como um livro histórico, né, por seu gênero narrativo. É muito interessante isso. E eu estava dizendo aqui, pastor, que em função exatamente desse gênero narrativo, né, ocorrido durante a colheita, né, porque a história, né, do livro mostra Boaz ali, né, com seus trabalhadores ali, seus funcionários colhendo, a leitura litúrgica ali de Ruth era, olha que interessante, ela era tradicionalmente feita durante a festa de Pentecostes. A festa da colheita. A festa de Pentecostes é chamada festa da colheita. Então, na festa do Pentecoste, festa da colheita dos judeus, sempre lia o livro de Ruth. E interessante também, uma curiosidade legal, né, muito importante nesse livro, é aquilo que nós vemos na cultura judaica até hoje, presbítero Wellington e pastor, é a cultura da bênção. Muito Quando legal. você lê o livro, durante todo o livro, tirando o primeiro capítulo, claro que só apresenta, né, o caos, né, a morte ali do pai, dos 2 filhos, mas depois a gente vê essa cultura da bênção muito interessante. Boaz, que foi um homem muito piedoso, um homem justo, e havia um ambiente de bênção ali nesse contexto histórico. Boaz chega perante os seus servos, seus funcionários, e fala: seja bendito o Senhor, que o Senhor vos abençoe. E os funcionários abençoam ali o seu patrão. E nós vemos assim uma cultura de bênção. A Noemi abençoando Ruth, e um abençoando o outro o tempo todo. Essa cultura de bênção é uma coisa muito interessante até hoje na cultura judaica. O que nós devemos aprender com isso, né? Nós somos também chamados para abençoar, sempre abençoar. Trazendo para o dia de hoje, a gente percebe aqui que não é uma coisa mecânica. Hoje em dia, algumas famílias têm aquela forma mecânica de o filho vai sair, Deus te abençoe, mas não assim, com a profundeza de externar a bênção para os filhos. Lá em casa nós temos esse costume de toda vez que eu vou sair, eu peço bênção à minha mãe, meu pai, e a gente tem essa cultura de realmente, principalmente meus filhos, de realmente impactar eles com a bênção, derramar a bênção sobre eles. Não é aquela coisa mecânica de Deus te abençoe, pode ir. Não, é Deus abençoe, mas assim, crendo que a bênção do Senhor alcançou eles mesmo. Exatamente. Noemi sempre falava com Ruth: Deus te abençoe, minha filha. O Boaz chegou para ela: Deus te abençoe, abençoava os seus funcionários. E isso é muito interessante, a gente assim, ser específico na bênção, né? Nós que somos pais, e eu me esforço para fazer isso. Ainda essa semana, orando pela minha filha, eu nem orei assim, sabe? Ela deitada, eu comecei a verbalizar o que vi no meu coração. A verbalizar as coisas, né? Que nunca falte no coração dela o temor do Senhor, assim como eu fiz. Abençoando e profetizando. Abençoando e profetizando, assim como eu sempre fiz com meu filho e faço com a minha filha. E nós devemos, então, ao ler esse livro, você vai ver essa cultura de bênção e você pode se inspirar e também agir dessa forma. Glória a Deus. Muito bem, dentro disso também nós vamos ver aqui a autoria e data. E é muito comum, dentro desse ponto, existirem infindáveis assim, discussões sobre aspectos históricos, né? Autoria, data, né, do livros desse livro, né? A Bíblia ela tem, né, esses detalhes. Então, assim, são extensas as teses que consomem, assim, às vezes, longos tempos de navegação, né, fora da escritura, né?
que poderiam ser dedicados, às vezes até mais à Sagrada Escritura, né? A própria palavra que o pastor Suetônio colocou aqui. É um livro esplêndido. Sim. E aí, às vezes, as pessoas estão tão assim, preocupadas e realmente quem foi o autor, né? Por que você vê, né? O nome do livro ganha o nome do Moabita, Ruth. Então, assim, nós, crentes, na verdade, nós não ignoramos, né, essas questões, né, o mundo acadêmico, né, e não negamos o valor dessas pesquisas, isso é importante, né, para produzir extraordinários, né, descobertas, a gente, né, caminha nisso, mas contudo, dentro aqui, né, de autoria e data, pastor Suetônio e presbítero Wellington, eu acho que nós devemos, mais do que tudo isso, nos dedicar mais tempo para estudar assim, a própria palavra, a escritura, né? Não para tudo que as pessoas ficam criticando, mas será que é isso mesmo? Será que como que Boaz teve coragem de fazer um negócio desse? Então, assim, na verdade, a gente procurar entender que a Bíblia ela é inspirada por Deus, é um livro histórico, sim, mas é uma história que, né, Deus estava presente. Então, ao lermos esse livro, né, vamos ver ali a inspiração divina, né, crendo que ela é inerrante, que ela é completa, que ela é infalível palavra de Deus. Sim. Mesmo uma história tão verídica, né, entre famílias, entre pessoas, entre dificuldades, mas Deus presente, porque ali a gente tem, né, a pessoa, né, de Jesus presente, que é o remidor, que é o Redentor, e nós aprendemos sobre essas coisas. E com isso, então, pastor, a gente, né, vamos dizer para os nossos alunos que não tem como precisar, na verdade, quem é o autor, quem escreveu o livro de Ruth. Apesar que tem algumas sugestões, né, alguns teólogos arriscam dizer que foi Samuel, mas não tem como dar essa certeza. Né? A forma escrita, né, a linguagem, né, denota muito tempo do profeta Samuel. Né? Exatamente. E também não tem como precisar a data em que aconteceu os fatos. Foi no período do juízo, perfeito, que não foi um período muito bom, né? Mas foi nesse período. Agora, uma coisa muito interessante que o pastor Jefferson falou, que devemos lembrar, Ruth não foi uma mulher judia, ela era moabita, ela era uma estrangeira. E você, ao ler o livro, como a gente não tem o tempo para isso, a gente vai ver a decisão que ela tomou, o que ela falou para sua sogra, né? Muito interessante. Eu não quero saber, eu quero estar agarrado a você, falou com Noemi, e o seu povo agora vai ser meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. É isso aí. E frisando o que o pastor Jefferson falou sobre essas discussões também, eu estava conversando com um amigo de serviço lá a respeito disso. Às vezes nós perdemos tanto tempo em procurar o que não está na Bíblia, e o que está na Bíblia aqui na nossa frente, a gente não gasta tempo com isso. É importante. A beleza. É importante tudo isso, né? Os estudos, igual a gente colocou aqui às vezes. Será que não foi Esdras que escreveu, que era um escriba, né? Depois do retorno da Babilônia, né? Tem todas essas ideias, mas mais do que isso, irmãos, é nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, que tem assuntos poderosos, maravilhosos nesse livro aqui, né? Estamos aqui estudando o livro de Ruth. Você sabia que na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, o livro de Ruth aparece separado dos Juízes? Porém, há muita discussão se isso sempre foi assim. Bom, conforme destaca Eugene Merrill, um professor do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, uma das maiores referências teológicas dos Estados Unidos no que tange ao Antigo Testamento, e no estudo dele, ele concluiu que a antiga tradição canônica entre os judeus tradicionalmente tem incluído e considerado o livro de Ruth como o livro dos juízes, e tal raciocínio tem base nas fortes considerações literárias e históricas. Isso porque o autor do livro de Ruth destaca o tempo em que ela vivia. Ruth 1:1, abre aspas, quando os juízes governavam. E o cenário que ela está inserida está envolto nos últimos acontecimentos do livro dos Juízes. Enquanto as outras histórias narradas no livro dos Juízes se encontram no princípio daquela era, o livro de Ruth localiza-se mais ao final.
pois ela está separada apenas 3 gerações do rei Davi. Além disso, a acusação que está narrada em todo o livro de Juízes, abre aspas, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Juízes 17:6, Juízes 18:1, Juízes 19, Juízes 21, entre outras passagens que frisam essa mesma frase. Frase essa que lançava toda aquela era em uma espécie de caos moral e apostasia da lei. Essa, sem dúvida, está refletida nas palavras do livro de Ruth, abre aspas, nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, quando não havia rei em Israel. Mas por que a história de Ruth não está no livro dos juízes? Bom, isso acontece porque ao longo do tempo houve muita variação na composição e ordem dos livros do Antigo Testamento, até chegar à organização que temos hoje em dia. Reprisando então a demarcação do tempo em Ruth 1, o contexto em que ela vivia e o fato dela estar apenas 3 gerações de Davi demonstram que sim, a história de Ruth poderia estar no livro de Juízes. E aí, você sabia? Glória a Deus, irmãos. Então, nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que é o contexto histórico. Mas antes, nós vamos responder uma pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Andréia e tenho uma pergunta para os irmãos. O que significa o nome Obed e como ele está relacionado ao livro de Ruth? Muito bem, então aí a pergunta, o que significa o nome Obed e como ele está relacionado ao livro de Ruth. Bom, queridos irmãos, o nome Obed significa adorador, significa servo, servir, então tem tudo a ver. E também ele tem um relacionamento com esse livro de Ruth. Muito interessante, né? Quem foi Obed, né? É fácil lembrar Jessé, que foi o pai de Davi, mas Obed, filho de Ruth, foi avô de Davi. E o interessante que esse livro nos revela que houve 3 mulheres que passaram a fazer parte da linhagem do povo de Israel. Só para lembrar, para a gente chegar aqui, né? Lá atrás, Judá, que foi filho de Jacó, ele teve um filho chamado Pérez, Tamar, que Tamar era uma mulher estrangeira, era uma cananeia. Então Tamar veio fazer parte da linhagem, entrou na linhagem. E depois, mais para frente, uma outra mulher também estrangeira. Quem? Raabe. Todos sabem da história de Raabe, a história de Jericó. Raabe também veio fazer parte de Israel, da linhagem de Israel. E da linhagem de Judá. Da linhagem de Judá. Ela se casou com um homem chamado Salmão. Exatamente. Não é isso? Isso aí. E Salmão, então, gerou com Raabe, gerou Boaz. Exatamente. Boaz, então, se casa com uma estrangeira. Ruth, Moabita, que gerou, então, Obed. Exatamente. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Interessante, né? E dessa forma, Obed está totalmente relacionado no livro de Ruth. Está totalmente envolvido aí no livro de Ruth. Agora, há um questionamento, né? Que nós sabemos, aquela questão assim, Jesus, ele é descendente de Judá. De Judá, descendente de Davi. Né? Ele é a raiz de Davi, do tronco de Davi, todos sabemos. Poxa, mas nessa, então, raiz de Jesus tem 3 mulheres estrangeiras, né? 3 mulheres que não eram israelitas, não eram judias, passou a fazer parte da nação, e Jesus, então, no final, ele é descendente, né, desses homens. A gente, assim, no fundo, questiona isso. Sim, mas que aplicação tem isso para nós? Que Deus nunca fez acepção de pessoas. Exatamente. Mesmo Deus separando um povo exclusivo para si, os hebreus. Exatamente. Né? E Deus fala isso, que não é porque era um povo melhor, um povo maior, não é nada disso. Né? E Deus demonstrando através dessas mulheres. Exatamente. Que Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Jesus veio Glória para todos. A Deus. E depois, lá no Novo Testamento, Paulo, né, falou: todos estão debaixo do pecado, e não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há livre, não há servo,
todos, né? Então Jesus veio para todos. Glória Então a Deus. esse fato histórico nos revela, no livro de Ruth, nos revela essa grandeza do amor de Deus que é para todas as nações. Muito bem. Não dentro só desse- para os judeus. Muito bem. Dentro desse contexto histórico, então nós estamos aí no tempo dos juízes. Vamos falar um pouco sobre isso. A nova geração, né, deixou de servir ao Senhor, passou a prestar culto a deuses cananeus, né, ali, principalmente a Baal, Astarote. Isso aí, nesse tempo, produziu um trágico resultado para a nação. Sim. O povo já estava dentro, né, da terra prometida. A crise aí levava o povo de Israel a clamar ao Senhor por livramento. E aí Deus atendia Israel por causa do seu gemido. E aí a resposta divina dava-se por meio de libertadores, né, chamado de juízes, ok? Que eram usados de forma sobrenatural. A gente tem ali como Sansão, Sim. né, e outros personagens mais. Tantas coisas impressionantes que aconteceram Sim. nesse tempo de juízo, né? E Deus fazia isso para livrar a nação das mãos daqueles que atacavam e roubavam o seu povo. Esse é o tempo do juízo. Só que o povo se afastava de Deus facilmente e se envolvia com os deuses de outros povos. Exatamente. Interessante que estudiosos falam que durou aí aproximadamente 3 séculos, né? Esse tempo dos juízes. E ele começou lá atrás, na morte de Josué, né? Josué. E foi até a ascensão de Saul ao isso aí, trono. é isso aí. Exatamente. Três. E realmente foi um tempo assim de altos e baixos, mais baixas do que né, foi muita desobediência, muita tristeza. E aí entra o livro de Ruth mostrando que esse fato ocorreu foi nesse período. E a gente vê que o livro de Ruth, na verdade, como eu falei no início, né, foi um Oásis, oásis, bálsamo. bálsamo, e mostrando que Deus sempre preserva, né? Sempre no meio do caos, no meio da desobediência, no meio do desvio, no meio de tudo de ruim, ali existia pessoas fiéis, É isso né? aí. Como Boaz, foi um grande homem, um homem fiel, um homem piedoso, um homem que fazia justiça, né? com seus funcionários, que o livro demonstra que os seus funcionários o amava muito, e então a gente vê a fidelidade, né? Também Noemi e a experiência de Esther. Então o livro, assim, a gente aprende. É possível no meio do caos, no meio da desobediência, no meio de tudo de ruim, é possível sermos fiéis, Glória a Deus. né, ao Senhor. E dentro desse caos aí, a gente vai falar agora sobre o secularismo, o Sim. hedonismo Uhum. e a idolatria, né? Toda essa geração, pastor Suetônio, presbítero Wellington, né, nesses anos aí, se esfriou, né? Ou seja, as boas instruções, né, os exemplos, né, morreram, né, foram enterrados. A gente vê isso aí. Aí surgiu outra geração de israelitas, né, que não tinha uma compreensão adequada da religião, da pessoa de Deus, né, não se preocupava com a liturgia, né, né, das atividades, né, do seu tempo. E apesar de todos assim, os benefícios de sua educação, podemos ver aqui que eles não conheciam mesmo o Senhor na sua forma correta. Sim. Né? Ou seja, eles não conheciam como Deus havia se revelado a eles. E aí completamente eles estavam devotados ao mundo. Sim. Ok? Envolvidos ali com o mundo, né? A luxúria, né? A carne, dando vazão à carne, a idolatria, né? E não davam importância para o verdadeiro Deus, não davam. Né? Aquele momento todo que Deus, toda a sua lei, tudo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Dessa forma, aí eles foram facilmente atraídos aos falsos deuses e às suas superstições abomináveis. Isso é Sim. algo perigosíssimo. Sim. Verdade. E isso a gente vê um ciclo vicioso nesse tempo, né? Que era, o povo pecava, mandava o juízo, arrependia, prosperidade, pecava. Então era esse ciclo vicioso. Você não tinha uma constância do povo de Deus ali. Então, E trazendo para o dia de hoje também, isso é muito comum no muito comum. nosso tempo, né? Então, dentro disso, eu quero até destacar algumas lições espirituais fundamentais, né? sim. Que a gente pode extrair nesse trágico exemplo, Uhum. né, de Israel, nesse tempo aqui dos juízes, né? Primeiro que é sobre o quanto, irmãos, é importante uma liderança madura.
Porque eles precisavam sempre de alguém maduro, honesto na frente, né? Alguém experiente, temente a Deus, né? de força moral, de força espiritual, para deixar como exemplo do povo. Eu vejo isso. Exatamente como o presbítero Edson colocou, esse ciclo acontecia. Eles se contaminavam, pecavam, aí vinha ali o castigo, aí se arrependiam, Deus abençoava, vinha a prosperidade, outra vez eles vacilavam. Então é importante, fundamental essa questão de uma liderança madura, sempre. Isso é interessante. Uma outra coisa que eu vejo também aqui, que eu aprendo nesse quadro aqui, né, de secularismo, edomismo aqui, é sobre é imprescindível o ensino da Escritura, o ensino da palavra de Deus é imprescindível. Ela é a base norteadora de todas as condutas, né, do indivíduo e também coletivamente. Nota-se que esse tempo eles abandonaram a lei de Deus, né, a lei de Moisés, então por isso eles eram facilmente contaminados. É uma outra coisa importante. E a outra lição que eu quero destacar aqui, me permitam, que podemos extrair aqui, né, do infeliz exemplo de Israel, é o cuidado que nós precisamos ter para não sermos seduzidos pelo estilo de vida mundano da sociedade que nos cerca. Como eles. Porque tem muito crente que vive exatamente esse ciclo aí que o presbítero Elton colocou aqui. Tá abençoado, Deus está prosperando, a pessoa, ao invés de permanecer fiel ao Senhor, o que ela faz? Ela abandona o Senhor. Ela sai, ela não aparece mais nos cultos, ela, né, não está mais, né, nas orações, e aí depois vem, né, as lamúrias, as dificuldades, vem o castigo de Deus, e aí ela se arrepende, Deus tem misericórdia, volta, vai acertando, daqui a pouco acerta outra vez, já está indo bem, a pessoa vai embora de novo. Então fica esse exemplo para que a gente não faça essas coisas. Não faça. A Bíblia é bem clara para que a gente não repita esse erro tão trágico, né, que Israel cometeu. Muito bem. É isso aí. E dentro aqui, né, o terceiro ponto, a opressão, clamor e livramento. Exatamente. O ciclo aí, né, deste povo. O Deus de Israel cumpriu. Quando você fala isso, presbítero Elton, o que eu vejo, né? Deus cumprindo a sua palavra. Ele é fiel. Né? Quando obedece, Deus é fiel. Né? Então, quando nós não obedecemos, aí nós sofremos as consequências. Então, desculpa, pastor, ele disse, né, como Josué disse, né, Josué escreveu, né, falando assim, né, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É verdade. Josué 21:45. É verdade. O livro de Ruth não nos revela qual foi o motivo daquela seca. Não é isso? Abimeleque, mais a sua esposa, Noemi, e os seus 2 filhos, eles saíram de Belém, foram embora para Moabe. Por quê? Porque houve uma fome na terra, não é isso? Mas qual era a promessa de Deus no início? Olha, eu vou mandar a chuva, eu vou mandar as bênçãos sobre a terra, vocês não terão dificuldade, não terão fome. Então, ou seja, o pecado do povo, os nossos pecados, né, o pecado das pessoas atinge a outros. Olha que o pecado da nação, a idolatria, isso nós estamos comentando aqui, causou em uma família. Não é? Perfeitamente. Então, por que estava havendo aquela seca em Israel? Por que estava havendo aquela fome em Israel? Por que Abimeleque precisou de ir embora? Com certeza, havia alguma coisa, alguma desobediência que Deus estava castigando o povo. Resultado, Abimeleque foi embora para Moabe, lá ele morreu, lá morreu 2 filhos, aí a gente sabe, né, o restante da história. Deus restaurou tudo, mas consequências, né, e o interessante de tudo é que você vê que eles tentaram fugir de um problema. Exato. E acabaram tendo outros problemas sérios. Às vezes a gente está num lugar e a gente fala, não, eu vou para outro lugar porque eu vou sair do meu problema. Mas pelo contrário, ali você vai arrumar um outro problema. Talvez se eles tivessem ficado ali, clamado ao Senhor ali, talvez nada dessa situação toda teria acontecido. Então, assim, é bom a gente estar sempre também pedindo direcionamento de Deus, o que a gente precisa fazer para não falar igual o ditado velho popular, né? Botar os carros à frente dos burros. É isso aí. Exatamente. E aprendemos também com Ruth que a vida, assim, nos surpreende, né? Com muitos desafios. E às vezes nós infelizmente sofremos
pelos erros de outros, né? Por exemplo, é possível uma nação toda sofrer por causa de um mau governo, né? Como a gente vê aí acontecendo hoje em dia. Então, nós aprendemos nesse livro que a vida nos surpreende com muitos desafios, mas nunca é tarde para recomeçar. É o que nós aprendemos também nesse livro aí, a importância de não desanimar, não desistir e recomeçar, como aconteceu com Noemi e Ruth. Então nós vamos agora para o terceiro ponto, né, do nosso estudo aqui, propósito e mensagem, mas antes nós vamos a uma pergunta, por favor. Pai do Senhor, eu sou o presbítero Robson e tenho uma pergunta para fazer. Qual é o significado do termo resgatador do livro de Ruth? Graças a Deus aí por essa pergunta. Qual o significado do termo resgatador no livro de Ruth? Muito bem, vamos responder junto aqui, né? A gente sabe que né, esse significado, né, remidor, salvador, né, essa palavra, né, resgatador tem o sentido de redentor, aquele que salva, aquele que redime. Isso é muito interessante, ou seja, alguém que está ali disposta a preservar, pastor Suetônio e presbítero Wellington, preservar a propriedade de um parente empobrecido. Uhum. Sim. Olha que coisa interessante. O pastor Suetônio, o pastor Jefferson e alunos. É interessante a gente ver também no texto que, se você olhar, Boaz não era o primeiro remidor. Uhum. No texto existia um remidor antes de Boaz. Verdade. E o interessante que você vai ver lendo o texto, e esse remidor, ele até foi tentado a ficar com as terras. Mas, porém, quando Boaz falou para ele que, além das terras, ele teria que ficar com Ruth também, ele teria que remir Ruth, então ele já deve ter pensado, olhando o texto mesmo, você vê que ele pensou já na herança dele, que provavelmente era um homem muito rico também, e o texto fala que ele não quis. Sim. Quando ele ficou sabendo que ele teria que assumir Ruth, automaticamente viria a sogra. Então, assim, alguns estudiosos falam que ele não quis, exatamente para não ter que abrir mão da herança que ele já tinha. Porque se ele tivesse assumido Ruth, os filhos que ela tivesse, ele teria que dividir a herança que ele tinha também. Era um negócio sério. Isso tem muito a ver com a tradição e a lei, né? Sim. A lei de Moisés demonstra aqui que as terras era passar de pai para filhos, ou seja, Elimeleque, ele tinha as terras e os filhos haviam morrido, mas as terras obrigatoriamente deveria, né, ser ali da família. Como Elimeleque tinha morrido e Noemi voltou de Moabe, tinha que ajustar aquela situação, né? Perfeitamente. Tinha que ajustar. E essas terras, será de quem? Já que agora Noemi não tinha mais filhos, só era ela e Ruth, onde entrou essa questão que o presbítero Wellington falou. Alguém tinha que resgatar. Sim. Toda essa situação, né? Resgatar aquelas terras de Elimeleque, e quem fosse resgatar deveria casar com as viúvas, mas no caso Noemi já estava de idade, não teria como ter filhos, né? Então, onde ela sugeriu casar com a sua nora. Perfeitamente, dando continuidade à linhagem de Abimeleque. Exatamente, a herança, né? Muito bem. Glória Muito interessante isso aí. Muito bem. Muito bom. Então, dentro disso aqui, né, do propósito mensagem, nós temos aí sobre o cetro de Judá. Sim. Que aí a gente vai ver aqui que, né, o principal e mais evidente propósito do livro de Ruth está ali registrando a linhagem de Davi. Então, vários propósitos, né, são atribuídos a esse livro, né, mas o principal e evidente deles é apresentar, vem aí o remidor, né, vem Boaz, o pastor Suetônio já colocou para a gente aqui, né, toda essa linhagem, né, de Boaz, né, da importância, né, de todo o familiar ali, né, a Ruth casando com Boaz, e aí, né, vem Obed, depois vem Jessé, depois vem Davi, ou seja, é evidente que Davi está com a descendência de Judá, né, da tribo de Judá, da onde veio o Messias prometido, Jesus nosso Senhor. Exatamente, é isso aí. É linda, né, essa história, né? A Ruth, uma mulher simples, uma moabita, sem nenhuma perspectiva, e vamos dizer assim, ela arriscou, né? Quando falou assim: minhas filhas, olha, estou voltando para minha casa e vocês fiquem aí.
E a gente vai então, acho que a gente jamais deveria deixar de ler o versículo mais famoso, né? Que ela fala para sua sogra, onde quer, aqui no versículo 16, mas Ruth respondeu para ela: não instas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, onde quer que ficares, ali ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então ela estava ali realmente se entregando, Disposta. como que essa mulher foi honrada. Chegou ali em Belém, uma mulher completamente, vamos dizer assim, pediu até que para mudasse o seu nome, né? Noemi, para Mara. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu sou uma mulher amargurada. Eu saí com a minha família, agora eu volto só trazendo aqui simplesmente a minha nora. E aquela mulher tão fiel, né? Ruth demonstrou determinação, como você disse bem no início. Ruth foi uma mulher sábia, ela foi submissa, foi feminina, ela foi sagaz. É isso aí. Inteligente. Muito. E aí, como que Deus honrou essa mulher? Simplesmente uma mulher que não era judia, uma mulher simples, pobre, sem nenhuma perspectiva, passou a integrar a linhagem do nosso Salvador. Glória a Deus. Muito bem. Como diz aqui o comentarista, o cetro, né? Não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, né? E eles se congregarão os povos. Então veja, né? Exatamente a palavra de Deus se cumprindo com uma pessoa improvável, pastor. Improvável. Presbítero Hélio? Improvável. Você vê, Noemi ainda, né, era israelita, né? Ela estava dali. Muito bem. Agora, Ruth, uma moabita, acompanhando uma mulher completamente amargurada, mas, né, sem perspectiva nenhuma, mas ela na sua fidelidade, né, na sua... Mas o interessante que eu encontrei do livro, irmãos, é que com toda assim, a amargura de Noemi, mas ela foi uma sogra espetacular. Muito bem. Vocês concordam? Ela foi porque as meninas não queriam abandoná-la. Até para desmistificar essa questão de que sogra e nora não dá certo. Exatamente. Ela foi uma sogra espetacular, porque ela insistiu com as meninas. Depois que os filhos morreram, olha, agora vocês... E as duas queriam. Acompanharam. Sim. E ela conseguiu convencer uma ficou órfã, né? Isso. Órfã ficou, mas Ruth, não, eu não abro mão de você. É isso aí. Então, olha que sogra. Era uma pessoa maravilhosa. Espetacular. Esse livro nos apresenta também. Uma sogra maravilhosa e uma nora espetacular. Exatamente. O livro nos apresenta isso aí também. E é muito interessante essa confiança que Ruth depositou no Deus da sogra dela. É isso aí. Então, ou seja, para ela, meu Deus, será para ela ter essa autoridade de falar o teu Deus será vai o ser o meu Deus. É isso aí. Imagine um exemplo que essa mulher não deu para Ruth. Ruth viu alguma coisa de especial. Por certo, Noemi havia contado as histórias, né, que Deus havia feito com seu povo, né, com Israel. E aí Ruth, esse é um Deus, né? Eu quero conhecê-lo. Eu quero esse Deus para mim. Glória a Deus. Quero conhecê-lo melhor. É isso aí. Dentro disso aí nós vamos ver, né, o amor, né, e redenção, que também é algo interessante, que Ruth é uma peça indispensável, né, nessa narrativa bíblica que revela o amor divino, pastor, como você até falou também no início, né, o amor pela humanidade, né, manifestado ali através do plano da redenção. A Ruth está ali, uma pessoa improvável dentro aqui desse, né, a mensagem principal ali, né, Ruth é o amor de Deus, né, seu plano, ou seja, uma pessoa que não era do povo, né, de Deus, dos hebreus, uma estrangeira, uma moabita, e agora faz parte do povo de Deus, e não só faz parte do povo de Deus, que é através dessa mulher, Ruth, que não ficou amargurada, não ficou depressiva, né, não ficou, né, vivendo uma crise de ansiedade, porque abandonou, né, todos os seus familiares, seus parentes, e seguiu com a sua sogra, Noemi. Por isso que eu disse no início, né, que é um exemplo, essas mulheres, é um exemplo de... né, de mulher, é um exemplo, né, de mulher de Deus, né? Elas foram eficazes, elas perseveraram,
Podemos dizer mulher virtuosa. Mulheres virtuosas, perfeito. Exatamente. Ele encaixa perfeitamente ali. Exatamente. E o livro nos mostra, através da vida de Ruth, que nós não podemos salvar a nós mesmos. É isso aí. Através dessa história que estávamos falando aí, do remidor, do resgatador. Ela voltou para Belém, né, ela e a sogra, numa situação difícil, sem perspectiva de voltar a uma vida feliz, né, sem essa perspectiva, amargura. Nós aprendemos que não podemos nos salvar a nós mesmos. Quando Noemi teve a visão do resgatador, ela incentivou, então, Ruth, ela buscar o resgate. Minha filha, eu vou te instruir o que você deve fazer. Ele é o nosso resgatador. Aí nós encontramos Boaz também como tipo de Cristo, um resgatador. Então, aí a gente vê também o esforço de Ruth. Ruth fez tudo que a sogra orientou. Ela foi lá, só lendo o livro para você ver o detalhe, e ela foi e falou para Boaz: olha, você é o meu resgatador, ou casa comigo, se case comigo, que você é o resgatador. Então, quer dizer, ela não pôde se restaurar a si mesma. Ela precisou de um resgatador. Muito bem. E esse livro nos mostra isso, que nós precisamos. Isso é Boaz, o parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque, exatamente, né? E também o tipo, como o pastor colocou, que o tipo de Cristo, o nosso Redentor. Que pagou um preço. Pagou o preço. Que resgatou. Que investiu nela. Exatamente. Nós não éramos ninguém, né? Um povo completamente abandonado de Deus. Ele nos ama primeiro. Ele paga o preço na cruz do Calvário. Né? Ele paga a dívida a Deus, a nossa dívida a Deus com o teu sangue. Exatamente. Olha que coisa poderosa. E Boaz, então, um homem influente, um homem rico, e viu uma mulher simples, estrangeira, e ele falou: não, eu vou te resgatar. Por quê? Porque viu nela uma mulher virtuosa. Não foi por qualquer motivo, né? Não. Ele observou Isso aí. as atitudes de Ruth por um período, né? Ela passava o dia todo ali colhendo a cevada, obediente à sogra, fazendo tudo que eles... Né? Então ele ficou ali observando essa menina. Muito legal. Essa moça não é uma moça qualquer. Ela não é judia, mas ela tem algo muito especial. Então, e ele resgatou porque viu algo muito especial nela. Até mesmo porque quando ele encontra ela, que ele pergunta a ela, ele fala: eu tenho observado que você tem feito pela Ele não falou: eu tenho observado você só. Ele tem observado. Ou seja, então, presbítero Wellington, então Boaz é o tipo de Jesus e Ruth o tipo da igreja. Resgatada. Então a igreja tem que ser exatamente como Ruth. Aquela pessoa obediente, fiel, trabalhadora, diligente. Isso como aí. Foi Ruth. Sim. Exatamente. Interessante. E pensa a alegria agora de Noemi, né, ao ver aquele parente do seu marido resgatando a sua nora e resgatando ela também, né, que ela, né, as duas viviam juntas ali. E em seguida a Ruth engravidou, teve Obed, e ela pegou então nos seus braços ali. Acho que a Noemi sentiu ali aquela expectativa de recomeço, o que Deus faz. E é interessante pontuar também sobre o remidor, né? Que ele poderia, com toda a sua patente que ele tinha ali, com tudo ali, ter chegado para ela e falar bem assim: não, eu vou te remir, sem ter consultado. Ou seja, Deus faz tudo perfeito. Ele nunca pula etapas. Ele... isso aí. que Boaz fez? Falou bem assim: não, peraí, vou te remir. Mas tem um parente que está na frente. Lá. Com o dinheiro, a imponência que ele tinha, ele poderia não ter feito isso. Sim. Mas aí você vê a essência de Cristo, de fazer tudo perfeitamente, tudo de acordo com... Glória a Deus. E dentro desse ponto aí, fidelidade e altruísmo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Altruísmo. O que é altruísmo? É se doar ao próximo sem esperar nada em troca. Então, nós temos aí a fidelidade e aquela pessoa que se doa sem esperar nada em troca. O período aqui dos Juízes, né, que é o período do livro de Ruth, tinha como característica principal, irmãos, a busca egoísta dos seus próprios interesses. Aquela frase, né, vou repetir, né, isso nós vamos ver durante essas lições, né, que o povo fazia conforme dava na cabeça, né, como queria, né, ou seja, era cada um por si. Então, aí, paradoxalmente, o livro de Ruth
como o pastor Suetônio disse, é um oásis, né? É um bálsamo, porque demonstra aí fidelidade e altruísmo. Então aí nós vemos aí na própria revista, pastor, que no mundo que a crença de muitas crenças, né, iniquidade ali, a Ruth e Noemi, elas quebraram um protocolo ali, podemos dizer, né? O que acontece? Entre isso que o pastor sempre está focando em falar, de todo mundo fazer o que era bem aos seus olhos e coisa do tipo, Ruth e Noemi, elas destoaram dessa situação. Por quê? Elas não foram individualistas. Não foram Aqui egoístas. não foram egoístas. Elas não pensaram como os outros. Elas não pensaram em si mesmas. Mas não. Elas mostraram que o amor não é egoísta. É isso aí. Olha a profundidade do... Muito bom. Havia lealdade, né? O livro nos mostra muita lealdade. Sim. Né? Entre elas. E o livro nos mostra também sobre o altruísmo, como que a Ruth foi encaminhada, Boaz encaminhou, né? Ruth, minha filha, fica aqui antes do romance, vamos dizer assim, ó, fica aqui nas minhas terras aqui, rabiscando, colhendo aqui as espigas, não vai para outro lugar não, fica aqui. Ela obedeceu, e tudo que Noemi orientava, né, Ruth fazia. Então ela foi encaminhada. Então isso nós aprendemos também com esse altruísmo. É o nosso papel como cristão. Exatamente. Encaminhar as pessoas. Quantos estão aí talvez como uma família de Noemi, desorientada, sem saber o que fazer, sem perspectiva, como recomeçar a vida. Então nós devemos encaminhar essas pessoas. Fidelidade a Deus, né, e amor ao próximo. E amor ao próximo. Sem esperar nada em troca. Louvado seja Então, Deus. tanta coisa que nós encontramos, né, pastor, nesse livro. Muitas Olha coisas. quanta coisa nós conversamos hoje. 4 capítulos apenas. Exatamente. Pequenos capítulos. Sim. Mas ao ler, se você ainda não leu, leia o livro. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. E tudo isso que nós falamos aqui, você vai encontrar e muito mais que o Senhor vai falar no seu coração. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos agora à parte do ofertório. Quero pedir o pastor Suetônio para fazer a parte do ofertório para a gente. Pastor, por favor. Você tem a oportunidade, então, nesse momento, de ofertar essa oferta da escola bíblica, que é uma bênção. Você está acompanhando toda essa estrutura que nós temos aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, para adultos, para jovens, adolescentes, juniores, crianças. Então essa estrutura demanda um investimento alto. Então contribua da maneira que você achar melhor. Está aí aparecendo aí o QR Code. Abra o seu coração, contribua. E também nós continuamos com o propósito da compra, não é? Da compra desse imóvel onde estamos aqui. E nós estamos orando por isso, e você pode fazer parte também dos 1000 valentes para nós adquirirmos esse imóvel, para nós avançarmos na obra de Deus. Deus te abençoe. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui. Vamos então, irmãos, às nossas perguntas e respostas.
Fique à vontade para responder no nosso chat, por favor. A primeira pergunta é: o livro de Ruth está categorizado como livro de gênero? Letra A, de gênero informativo. Letra B, de gênero narrativo. Letra C, de gênero argumentativo. E letra D, de gênero descritivo. Se você respondeu a letra B, de gênero narrativo, você acertou a resposta. Segunda pergunta. Os fatos narrados no livro de Ruth têm como contexto os dias, letra A, dos profetas, letra B, dos reis e dos seus príncipes, letra C, dos juízes ou letra D, dos patriarcas? Se os irmãos responderam letra C, dos juízes, a resposta está correta. A terceira pergunta é: qual a principal mensagem do livro de Ruth? Letra A: não pode haver desacordo entre nora e sogra. Letra B: falta pão na casa do pão. Letra C: em tempo de escassez, não vá para outro lugar. Ou letra D: apresentar a tribo real do qual viria o Messias. Se você respondeu a letra D, sua resposta está correta. Quarta e última pergunta, irmãos. A pergunta é: Ruth era de que origem? Letra A, de origem israelita. Letra B, de origem cananeia. Letra C, de origem moabita. Ou letra D, de origem egípcia? Se você respondeu a letra C, de origem moabita, a sua resposta está correta. Chegamos então ao final do nosso Perguntas e Respostas. Deus abençoe os irmãos. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos agora à nossa conclusão, né? Pastor Suetônio, Pastor Wellington. Eu quero dizer aqui, nessa conclusão, que o livro de Ruth mostra-nos que o Deus da providência é soberano e continua no controle da história. Sim. Amém. E eu Amém? quero dizer que o livro de Ruth nos ensina a importância de recomeçar, seja qual for a situação. Muito bem. Recomeçar. E muito interessante também no livro de Ruth é o cuidado que Deus tem por nós. Amém. Por mais que a situação pareça adversa, Ele sempre está ali cuidando de cada passo, de cada detalhe da nossa vida. Muito bem, nós estamos finalizando. Antes de orar, eu quero agradecer aqui, Pastor Suetônio, Amém. Presbítero Wellington, pela companhia de vocês, Amém. uma alegria. Amém. Muito obrigado. Dê um alô aí para os irmãos, um agradecimento também. Amém. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Que você possa ser próspero em tudo. E lembre-se sempre, Amém. Deus está no controle. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos Obrigado, o teu nome. Obrigado. Te agradecemos, Senhor, por mais esta lição. Que o Senhor alcance cada coração, Senhor, por louvor do teu nome. Nós assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Tchau. Deus abençoe.